Bom dia pessoal, professor Matheus aqui falando com vocês, certo? Como eu havia prometido, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar trazendo a aula por vídeo porque eu preciso mostrar algumas coisinhas para vocês, certo? O nosso tema da aula de hoje está lá no teu caderno digital, deixa só eu confirmar aqui para vocês, na aula 50, página 11, certo? Título em massa e título em volume, tá? Fazendo um resumo básico do assunto, nós podemos dizer que o título ele vai ser uma unidade, certo? Que nós vamos estar medindo a quantidade de soluto que nós temos dentro de uma solução, certo? Só que diferente daquilo que nós já trabalhamos, que foi concentração comum, o título normalmente ele vai ser dado em porcentagem, tá bom? Então, de acordo com o teu material, certo? A fórmula do título vai ser esta aqui, bem? O título vai ser a massa de soluto, lembra que o índice 1 representa o soluto, dividido por M1, massa de soluto, mais M2, massa de solvente. Agora perceba uma coisa muito interessante, que M1 mais M2 vai ser igual a M. Ou seja, massa de soluto mais massa de solvente é igual a massa da solução. Foi aquele exemplo que eu coloquei. Imagina que tu tens 10 gramas de sal, 40 gramas de água. Tu junta os dois para formar uma solução. Qual vai ser a massa da solução? Justamente a soma da massa de soluto mais a massa de solvente. A massa de sal, que era 10 gramas, e a massa de água, que era 40 gramas, vai dar 50 gramas de água, certo? É justamente esse o raciocínio aqui, tudo bem? A gente vai estar dando vários cortes no vídeo, justamente para não ficar muito extenso, tá? Muito cansativo. Então vamos dar um corte e nós vemos daqui a pouquinho. Certo, galera? Outro ponto muito interessante é que essas duas unidades aqui, no caso a massa em cima e a massa embaixo, massa de soluto e massa de solução, eles têm que ser iguais, tem que ser a mesma unidade. Como assim, professor? Se eu estiver trabalhando aqui em cima massa em gramas, aqui embaixo eu vou ter que trabalhar massa em gramas. Se aqui em cima eu estiver trabalhando a massa em quilogramas, eu vou ter que trabalhar embaixo a massa em quilogramas. E assim para qualquer unidade que eu estiver trabalhando. Tonelada, miligrama, hectograma, enfim, certo? Porque no final, esse valor ele tem que ser adimensional, ou seja, não tem que ter nenhuma unidade, certo? Tem que ser um valor unicular. Tudo bem? Então, se eu tiver uma unidade em gramas, por exemplo, e outra em quilogramas, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que realizar a conversão, tá bom? Mas isso vai ficar para um próximo momento, porque eu preciso de mais tempo para poder te explicar sobre a questão de conversão. Até porque os nossos exemplos que nós vamos trabalhar por enquanto, eles vão ser somente de mesma unidade. Tudo bem? Mas, professor, por que tem que ser a mesma unidade? Vamos voltar aqui para gramas, tá? Certo? Deixa eu só pegar um outro pincel aqui. Perceba que isso aqui é uma divisão, tá bom? Se é uma divisão, eu tenho uma unidade em cima que é gramas, e eu tenho a mesma unidade gramas embaixo. Lembra lá na matemática, se eu tiver dois valores iguais dividindo, 10 dividido por 10, o que eu faço? Corto, vai ser igual a 1. Se eu tiver 100 dividido por 100, são iguais, em cima e embaixo, eu corto, vai ser igual a 1. A mesma ideia vai ser trabalhada aqui, tá? Eu tenho grama em cima, eu tenho grama embaixo, perceba que são a mesma unidade, então eu posso simplesmente, capo em cima e capo embaixo. Corto em cima a unidade e corto a unidade embaixo também. No final,
esse valor do título, como eu falei, ele vai ser adimensional. Tudo bem, galera? É importante que vocês saibam identificar que no título sempre vai ser trabalhado com um valor adimensional. Beleza? Então vamos para o segundo corte e nós vemos daqui a pouquinho. Voltando aqui, galera. Uma outra coisa interessante, lembra que eu falei logo no começo que normalmente os valores em título vai ser trabalhado em porcentagem, tá? Quando nós realizarmos essa divisão aqui, nós vamos ter um valor decimal, tá? 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 até no máximo 1, tá? O título ele não pode ser um valor maior do que 1. Como é que vai funcionar? Vamos imaginar o seguinte exemplo aqui. Opa, imprevistos acontecem, tá, pessoal? Vamos lá. Imagina que eu tenho uma seguinte situação, que eu tenho a massa dissoluto de 40 gramas, certo? E eu tenho a massa dissolvente 60 gramas. Eu quero encontrar o título desta solução. Como é que eu vou fazer? Aplica a formuleta aqui, ó. Título é igual a M1. Vamos colocar direto para a gente não perder muito tempo. M1. Quanto é que é M1 que eu já te dei aqui no problema? 40. Quanto é M1 dividido, né, da fórmula? M1 que é 40 mais M2 que é 60. Título vai ser igual. Aqui, ó. Repito em cima. 40 mais 60 vai dar 100. O que eu faço agora? Corto em cima e corto embaixo. O título vai ser igual, esta divisão vai ser com 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. 0,4 o que, professor? Qual é a unidade? Não tem, porque lembra da ideia aqui em cima? Eu simplifico as unidades, grama em cima e grama embaixo. Então, o valor do título é apenas 0,4. Porém, como eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando esses valores em porcentagem. E como é que eu faço para transformar este valor em porcentagem? Eu vou multiplicar por 100. Então eu pego, vou jogar para cá, tá, galera? Eu pego este valor 0,4 e vou multiplicar por 100. Tudo bem? 0,4 multiplicado por 100, como é que eu faço? Eu corro para a minha direita o equivalente ao número de zeros, tá? Como eu tenho aqui, ó, 0,4 e eu tenho 2 zeros no 100, eu vou correr duas caras. Uma, duas. Zeros à esquerda não funcionam. Então, o número que eu tenho aqui vai ser 40. 40, por que, professor? 40%. Tá? 40%. Tudo bem? Então, assim que vai funcionar o título. Vamos para o nosso último corte para ver mais algumas situações lá do teu caderno digital. Beleza, jovens, eu acredito que nós vamos ter mais um ou dois vídeos, vamos ver como é que vai ficar o andamento aqui da aula, certo? Então, continuando lá o assunto, lá no teu caderno digital, certo? Embaixo de um frasco de acetona, eu acho, vai ter a aplicação, certo? Um exemplo do dia a dia que a gente pode estar utilizando. Eu vou ler aqui com vocês e vocês acompanham lá depois. Quantos gramas de solução? Ah, olha só, 20%. Vamos guardar essa formulinha aqui. Vamos para o exemplo que está lá no teu material. Então, eu tenho uma solução com um teor de 20% de hidróxido de sódio. Quantos gramas de solução a 20% são necessários para se obter 8 gramas de hidróxido? Opa! Eu vou ter aqui 8 gramas de hidróxido. Ele quer saber justamente quanto vai ter, quanto vai precisar de solução para formar
quanto vai precisar de solução, massa de solução, para que eu obtenha um título a 20%. Tudo bem? Vamos entender como é que vai funcionar. Lembrando que nós vamos sempre estar utilizando essa formulinha aqui. Como é que vai funcionar? Primeiramente, galera, ele te deu o título em porcentagem, né? 20%. Só que tu observou lá no exemplo anterior que quando nós aplicamos essa fórmula, nós não estaremos trabalhando com o valor em porcentagem. Nós vamos estar trabalhando com o valor em decimal. Então, eu vou ter que transformar 20% em um valor decimal. Como é que eu faço? Eu pego este valor 20 e divido por 100. Justamente, ó, 20% significa o quê? 20 por 100. Tá? 20% é 20%. 10% é 10%. 50% é 50%. Então é assim que eu transformo, converto porcentagem para decimal. Quando eu for realizar esta divisão aqui, 20 dividido por 100, eu vou ter 0,2. Tudo bem? Beleza. Agora é só eu aplicar aqui a fórmula. Vou aplicar bem aqui embaixo. Tudo bem? O título é um valor que eu já tenho, né? Que foi esse de 20%, só que eu vou estar utilizando o quê? 0,2 igual a massa dissoluto, que eu já tenho também, que vale 8, dividido pela massa de solução. Lembra que M1 mais M2 vai ser a massa de solução, certo? Que é justamente isso que eu estou querendo aqui. O que é que eu tenho? Uma proporção. Aqui embaixo não aparece nada, é porque tem multiplicação da Xuxa cruzada. 0,2 vezes m dá 0,2 m igual 1 vezes 8, 8. O 0,2 está multiplicando, eu passo para o outro membro dividindo. Então fica m é igual a 8 dividido por 0,2. Massa vai ser igual. Eu não sei como foi essa divisão, vou fazer aqui no borrão, ó. 8 dividido por 0,2. Divisão com número decimal. O que eu faço? Eu igualo primeiramente as casas decimais. No numerador eu não tenho nenhuma casa, no denominador eu tenho uma casa, então eu acrescento um zero aqui. Depois que eu igualei as casas decimais, eu posso eliminar aqui a vírgula. Zeros à esquerda são irrelevantes, então ficou 80 dividido para 2, que vai dar quanto? 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Sobrou um zero bem aqui, eu desço um zero no produto. Então, a massa vai ser igual a 40 gramas. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, nós vamos estar encerrando a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai estar continuando alguns exercícios, certo? E nos vemos na próxima aula. Um beijo, abraço, galera, e até a próxima. Galera, eu sei que eu já me despedi, tá? Mas é porque eu esqueci, eu fui olhar aqui o teu material e faltou falar uma coisinha ainda. Não é muito, mas é interessante a gente comentar. Isso aqui que nós trabalhamos até o momento foi título em massa, tá? Ou seja, nós estávamos trabalhando com massa, grama, grama, quilograma, quilograma, miligrama, miligrama. Mas também vai ter o título em volume. O título em volume vai ser a mesma coisa que o título em massa. Porém, em vez de trabalhar com massa, você está trabalhando com volume, com litro, com ml, metro cúbico, tanto faz. Tá? O importante é que esteja na mesma unidade. Então, se tu fores observar lá no teu material, vai estar dizendo que o título em volume, PV, vai ser igual ao volume dissoluto dividido pelo volume de solução. Vou colocar V1 mais V2, só que tu sabes que V1 mais V2 vai ser igual a V, que é o volume de solução. Certo? A ideia é a mesma. Aqui em cima, normalmente eu vou trabalhar em litros, aqui embaixo, normalmente eu vou estar trabalhando em litros também.
certo? Aqui no teu material ele vai estar dando um exemplo, que é o do álcool 96%, tá? O álcool 96%, eu vou colocar bem aqui, ó. Esse valor ele vai estar indicando justamente a quantidade de álcool que eu vou ter nesta solução. Lembra que eu comentei com você que 96% significa 96 por 100, certo? Esse 96 ele vai indicar o quê? Olha aqui, ó, na fórmula V1, ou seja, soluto. Então eu vou ter 96% de álcool, ou perdão, 96 litros de álcool para o quê? Embaixo vai ser a solução para 100 litros de solução, certo? 96 gramas de álcool para 100 gramas de solução. Essa é a interpretação da porcentagem em título. Tanto faz sendo em massa, tanto faz sendo em volume. Mas, professor, quando é que eu vou estar utilizando a massa o título em massa e o título em volume? O título em massa ele vai ser utilizado quando eu estiver trabalhando com substâncias sólidas, certo? Eu vou estar trabalhando com sal, vou estar trabalhando com açúcar, eu vou estar trabalhando com um nitrato, por exemplo, que é uma espécie de sal, certo? Então, toda vez que eu tiver uma substância, um soluto sólido, eu vou estar trabalhando com título em massa. E o título em volume ele vai ser trabalhado quando eu tiver com substâncias líquidas, com solutos líquidos, por exemplo, o próprio álcool, como por exemplo o vinagre, certo? Ou qualquer outra substância líquida que se dissolva em água, tá bom? Então, agora sim, tá, pessoal? Eu vou estar encerrando a aula de hoje. Um beijo e abraço e até a próxima aula.